padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, com muito apreço, saúde e paz, desejando que esse seja um domingo muito abençoado e como dia do Senhor, nossos corações se abram para proclamar a palavra, acolhê-la amorosamente. Uno-me ao seu coração, orando com você por suas intenções, na alegria deste coração só pela força da fé e da comunhão, aqui congregados ao redor da amada Mãe Maria. Neste caminho do mês da Bíblia, mês de setembro, como é uma tradição bonita e tão importante na nossa igreja, lembro, a palavra de Deus denuncia sem ambiguidades as injustiças e promove a solidariedade e a igualdade. Lembro aqui São Cesário de Arles, num dos seus sermões, quando diz, lembrando a palavra de Deus que nos interpela, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, lembrando e citando o Evangelho de Marcos, no capítulo 8. Parece duro e achamos pesado o que o Senhor nos ordena no Evangelho ao dizer, se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo. Mas o que ele ordena não é pesado, porque nos ajuda a fazer o que ordena. A que lugar devemos seguir a Cristo, senão aonde Ele próprio foi? Sabemos que ressuscitou e subiu ao céu, devemos então segui-lo. É claro que não devemos desesperar, porque Ele próprio prometeu e não porque possa o homem alguma coisa. Mas quem deseja seguir a Cristo, ouça o apóstolo Paulo quando diz, aquele que diz permanecer em Cristo deve andar como Ele andou. Queres seguir a Cristo? Pergunta São Cesário de Arles. Foi humilde, devemos ser humildes como Ele o foi. Não desprezes a sua humildade se queres chegar aonde Ele chegou. Por certo, quando o homem pecou, o caminho tornou-se áspero. Mas tornou-se fácil quando Cristo, ressuscitando, o aplanou e de um caminho estreitíssimo fez uma estrada real. Neste caminho corre-se com os dois pés, a humildade e a caridade. A altitude da caridade atrai a todos, mas a humildade é o primeiro degrau. Quando estendes o pé além das tuas forças, comenta São Cesário de Arles, queres cair em vez de subir. Começa pela humildade, isto é, pelo primeiro degrau, e já subiste. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesaré de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos, quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu, tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo, vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Então chamou a multidão e com seus discípulos e disse, se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Amados e amadas de Deus, esta passagem, narrada pelo evangelista Marcos no capítulo 8, pertence a um momento importante de Jesus caminhando e ensinando aos seus discípulos a aprendizagem bonita da dinâmica do amor de Deus, que se faz e é comprovadamente autêntico na medida em que é oferta. E eles estavam a caminho de Cesaré de Filipe. Jesus lhes faz uma pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Exatamente para confrontá-los,
pois eles mesmos informam aquilo que outros pensam. Uns pensam ser João Batista, Elias ou algum dos profetas. O discípulo é desafiado a responder esta pergunta: eu, você, todo dia. E vós, quem dizeis que eu sou? A resposta é a de Pedro: tu és o Messias. Mas não pode ser uma resposta meramente conceitual, uma informação que se tem. Quando então Jesus em seguida começou a ensiná-los, mostra que o Filho do Homem, que é ele, o Messias, o é porque devia sofrer muito, ser rejeitado por anciãos e sumos sacerdotes e doutores da lei, morrer e ressuscitar depois de 3 dias. O Senhor põe o selo da sua missão, que é exatamente o nosso maior desafio: viver a vida para nos ofertar, sermos generosos, superar as indiferenças e trabalharmos não simplesmente para nosso interesse, mas no respeito ao bem comum, na promoção da justiça e da paz. Pedro, que confessou: tu és o Messias, também mostra a estreiteza e a pobreza do coração humano quando toma Jesus à parte e começa a repreendê-lo. Jesus, voltando para os discípulos, chama Pedro de Satanás. Vai para longe de mim, Satanás, tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Este é o nosso desafio. Somos humanos, mas somos chamados a pensar como Deus. Pensar como Deus é amar e assumir a lógica da oferta, que o Senhor traduz nessa palavra. Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Só na medida em que Cristo se torna o centro de nossa vida, insubstituível e inigualável, é que firmamos nossos passos e temos a fonte da verdadeira e inesgotável sabedoria. Por isso, Santo Agostinho bem sublinha no seu sermão quando diz: não é de agora que vossa caridade sabe que nossa esperança está toda em Cristo e que nossa verdadeira glória de salvação é Ele. Nele coloquemos os nossos pés, firmados sobre Ele caminhemos. Supliquemos, unidos à amada Mãe Maria, esta graça, ela que nos inspira pela exemplaridade do seu seguimento de Cristo e da sua fé. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina. A bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar.